Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Sou sem ti. E perdido estou sem ti. Sou sem ti. E perdido estou sem ti. Sou sem ti. Porque sem o mínimo do Senhor nós não somos nada. Nós chegamos então que nessa manhã estou sem ti. Venha verdadeiramente nos transformar, nos preencher, nos capacitar a viver uma vida. Sou sem ti. Que apenas, ó Deus, a tua presença venha preencher o nosso coração. Oramos para que nessa manhã o Senhor nos converta, nos alcance, nos encontre, para que
estou sem ti. Nós não somos nada sem o Senhor. Que verdadeiramente a tua igreja cante uma última vez. Eu nada sou sem ti. Ó Senhor, é verdade, Pai. Perdido estou sem ti. Aleluia. E conforme a gente vai lendo os Salmos, uma ordem que é meio que comum dentro deles é de que você louve ao Senhor, é de que você levante louvores a Ele. Eu estava lendo, acho que era o Salmo 33, por causa da terça-feira, que falava do Salmo 32, eu li o 32 e o 33. E no 33, uma coisa que eu achei interessante é que ele começa: cantem de alegria ao Senhor, pois vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvar. Olha que coisa interessante. Fica bem louvar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E essa música é justamente sobre isso. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E Ele continua louvando e louvando. É mais difícil de lembrar da letra dessa música quando você não está cantando. É verdade, mas isso é uma coisa boa também, porque significa que no meu coração essa música combina muito com o louvor. Então que verdadeiramente nós possamos louvar por quem Ele é. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com
com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível
não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, Deus do impossível, oh aleluia, o Deus do impossível. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Bom é louvar ao Senhor, né? Deus já falou com você nesta manhã? Glória a Deus. Quando o pastor falou na palavra, eu já vinha de manhã falando com Deus. Porque ontem eu passei o dia tão mal, o dia todo endeitado. De manhã eu falei: Senhor, para onde que eu vou hoje? Para a tua casa ou no médico? E Deus falou: eu sou o médico dos médicos. E aqui eu estou para louvar ao Senhor. Agradecer o nome do Senhor, que Ele é digno de toda honra e toda glória. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias 3:10. É um salmo, muito conhecido, né? Que fala sobre dízimos e oferta, né? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derrama sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Você não vai pegar o seu pagamento e dar todinho para o Senhor. E se você fizer isso, eu creio que Deus vai te abençoar. Mas Ele quer só uma parte. Só uma parte, porque Deus não quer o dinheiro. É aonde a gente está presente os dias da semana, final de semana. É para a gente desfrutar de tudo aqui, que está aqui limpo, bonitinho, né? Por trás de tudo isso tem alguém que faz isso. Então, a oferta dá com alegria. Servir ao Senhor com alegria, isso é em tudo. Eu creio que cada um que veio aqui nesta manhã, fala: Senhor, eu vou porque eu preciso de Ti. Eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus está livrando você de todo mal, Deus está te dando trabalho, Deus está te dando saúde para caminhar. E o momento de oferta é um momento mais especial, porque Deus já te deu. Você tem que contribuir para o Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Ele tem dado bênção. É nas pequenas coisas que Deus opera. Não importa a quantidade que você ganha. O pouco que você dá, se você dá com amor, com alegria, Deus vai te abençoar grandemente. Como aquela viúva, ela deu o que tinha. Não está escrito na Bíblia que ela deu a quantidade. Deu o que ela tinha. Então, a partir do momento que você fala: Senhor, eu vou na tua casa, eu tenho isso aqui para te dar, é isso que o Senhor vai preparar, é isso que Deus vai multiplicar, é isso que Deus vai te abençoar, porque Ele conhece o seu coração. Não dá para o Senhor: eu vou dar porque eu sou obrigado, eu estou numa igreja. Não, dá para o Senhor com alegria. Isso é tudo na nossa vida. É agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele ter despertado pela manhã para ir ao trabalho, para Ele te dar fôlego de vida para você cuidar do seu lar, da sua família. Tudo é motivo da gente louvar ao Senhor, porque Ele tem muitas coisas, como o louvor falou, grandes coisas Deus há de fazer. Basta que nós crê que Deus pode muito e muito mais. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, pelo teus cuidados, pelo teu amor, te agradecemos, ó Deus, por esse sol maravilhoso que brilha, Senhor, por o Senhor ter nos despertado, por estar aqui nesta manhã junto com os irmãos, como a irmã falou que aqui é uma família. Eu creio que Deus pode
transformar essa família em bênção. Deus pode ajudar aqueles que precisam de Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essas ofertas nesta manhã. Desde já eu Te agradeço, Pai, que nós possamos servir ao Senhor com alegria em tudo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teus cuidados, pelo Teu amor, Senhor, e abençoando também o Teu servo que vai trazer a palavra nesta manhã. Usa o Teu servo como instrumento nas Tuas mãos. Derrama a bênção do céu sobre a vida dele, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja, Senhor, atento às nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra nesta manhã, não ficar só aqui, mas que nós possamos levar o nosso coração e colocar em prática, meu Senhor. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem trazer as ofertas enquanto nós fazemos um fundinho. Fundinho musical. Convido os amados e queridos irmãos a abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Semana passada nós falamos sobre o impacto da morte, que a morte de Jesus tem para a vida, para a nossa vida, né? Nós compartilhamos o texto de Hebreus, capítulo 10, e ali nós refletimos um pouco sobre a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como essa morte toca a mim, a sua, a nossa vida. Como que a morte de Jesus nos trouxe tamanha tristeza por um inocente ser morto, crucificado, como essa morte rasgou o véu do templo e nos permitiu ter acesso à presença do Pai, através da vida do Filho Jesus, que se torna o nosso sumo sacerdote, aquele que veio e se fez como um ser humano. Ele deixou a sua zona de conforto para vir ao nosso encontro e nos permitir sermos reconciliados com o Pai. Ele viveu uma vida em que ele passou pelas mesmas provações, ou até provações maiores do que as nossas, porque até então nenhum de nós passou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo em todas as coisas, e ele enfrentou isso, e a palavra diz que em momento algum ele pecou, ele resistiu às tentações do inimigo, ele passou pelas provações que eram necessárias, e ele morreu. Mas o fato dele ter ressuscitado, isso mostra que ele foi aprovado em todas as provações que ele foi submetido. A ressurreição é exatamente essa certeza que nós temos no coração de que o Pai aceitou o sacrifício do Filho.
Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai falar várias coisas sobre a questão da ressurreição, né? Porque o pessoal da igreja de Corinto, eles não estavam acreditando na ressurreição. Alguns não acreditavam na ressurreição. Outros diziam que Jesus já tinha ressuscitado e já tinha sumido de novo. E outros diziam que não acreditavam. Esse negócio de ressurreição, isso não é verdade. Isso aí não pode acontecer. Mas o apóstolo Paulo ele nos diz que se porventura a ressurreição ela não fosse real, se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã. A nossa pregação seria inútil. Nós ainda continuaríamos com todos os nossos pecados. O arrependimento seria inútil, nosso testemunho seria falso, seria um fake testemunho, né? Um testemunho falso. E nós seríamos os mais infelizes de todos na face da terra, porque nós viveríamos uma vida acreditando que nós comemos e bebemos, porque amanhã todos nós morreremos e não vai ter mais nada. Mas Cristo ressuscitou, né? E essa é a certeza do nosso coração. E isso é fato, porque é visto, ninguém encontrou o corpo de Jesus. Ele foi enterrado. Porém, ninguém depois encontrou o corpo dele no túmulo. O túmulo estava vazio. E esse Cristo que ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, ao pessoal em Cleopa, lá em Emaús, apareceu aos apóstolos, apareceu a Pedro, a Tomé, e a mais de 500 pessoas. A primeira pessoa para quem ele apareceu foi a mulher, Maria Madalena, e comissionou ela a levar a mensagem de boas novas aos homens, né, aos discípulos. A primeira enviada foi Maria Madalena, já dando um choque de realidade em uma sociedade extremamente machista. Deus poderia ter escolhido um dos apóstolos, o Pedro ou João, para ser o primeiro a vê-lo ressuscitado. Não, ele escolheu a Maria Madalena, ele se revelou a ela primeiro e comissionou ela numa sociedade extremamente patriarcal e machista, para que ela anunciasse aos discípulos e aos futuros apóstolos que a boa nova havia chegado, Jesus tinha ressuscitado. Muitos anos se passaram depois da ressurreição de Cristo. Lá por volta do ano 65, 70, semana passada, também o mesmo período, nós falamos em Hebreus, uma perseguição tremenda acometia aqueles que se diziam cristãos. Aquele que dizia, olha, eu sou um cristão, ele estava condenado praticamente à perseguição e à morte. Então lá no livro de Hebreus nós falamos sobre a perseverança que a morte de Jesus nos chama. Olha, persevere, não deixe de congregar como tem sido o costume de alguns por causa das lutas e das dificuldades. Mas o nosso tempo era curto na semana passada para continuar isso, porque nós falamos sobre a perseverança que precisamos ter em Cristo pela sua morte, mas diante de um cenário totalmente adverso, complicado, de perseguições, as pessoas precisavam de mais do que simplesmente a perseverança. A ressurreição de Cristo, ela não é apenas um evento na história, mas ele é algo que marca a vida de pessoas. Quando nós falamos a semana passada de perseverança, o Pedro agora escrevendo praticamente no mesmo período, na mesma situação em que a perseguição era muito intensa. O templo de Jerusalém estava próximo a ser destruído. Uma perseguição tremenda alcançava homens, mulheres, crianças, idosos, todos que se diziam cristãos eram passíveis de morte, e morte por crucificação. As estradas naquela época não tinham iluminação pública como nós temos. Então a iluminação pública não tinha poste, mas tinha cruz. E não era uma lâmpada que iluminava as estradas à noite, mas eram os corpos dos cristãos que estavam sendo crucificados naquelas cruzes, e eles jogavam piche e botavam fogo para iluminar as estradas.
As tochas que brilhavam e que iluminavam as estradas naquele tempo eram de cristãos sendo crucificados. Eles eram torturados, membros eram cortados, pernas, braços. Muitos se tornavam cegos. Todo tipo de tortura que você possa imaginar era feito naquela época com as pessoas que se diziam cristãs. O mundo inteiro necessitava de algo. E quando olhamos, vemos que a cruz pagou a nossa dívida, mas foi a ressurreição que garantiu a nossa vitória. Isso nós precisamos ter em mente. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria apenas mais uma filosofia cheia de moralidade, de regras, de mandamentos e leis. Mas a ressurreição de Cristo transforma essa filosofia que poderia ser no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pedro então começa a escrever para os cristãos que estavam dispersos, sendo perseguidos, tomados pelo medo, pelo desespero, pela angústia. Qualquer barulho acionava o alerta de cada um. Quem será? Será que é algum romano que está vindo para nos pegar? Será que é alguém que nos encontrou e que está vindo delatar o que nós estamos fazendo? O medo tinha tomado conta do coração daquelas pessoas e muitos estavam começando a abandonar o cristianismo, porque não queriam perder as suas vidas. Mas é aí neste contexto de lutas, de dificuldades, que Pedro vem apontar para a verdadeira esperança. Aquilo que vai trazer alegria ao nosso coração, é trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pedro escolhe o que para trazer esperança? A ressurreição de Jesus. Ele vem nos lembrar, irmãos, que nós temos um chamado para passar por um processo à medida que nós somos purificados em nossos pecados. E o verso 1 já começa a dizer isso. Ele vem ressaltar para nós no verso 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiro nas províncias do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles estavam espalhados por toda a Ásia Menor, irmãos. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. O Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Muitas vezes, quando nós estamos passando por dificuldades, quando as coisas estão complicadas, as situações se parecem maiores do que a nossa capacidade de enfrentá-las, nós perdemos de vista quem nos chamou, o processo que nós estamos passando e quem nos limpou, quem nos purificou. Então Pedro, a primeira coisa que ele faz, olha, lembre-se de que a Trindade está em ação pela sua salvação. A Trindade está trabalhando pela sua salvação. O Pai te escolheu antes da fundação do mundo, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, enquanto você ainda era uma coisinha ainda informe, sem forma, no ventre da sua mãe. Deus já tinha te escolhido. E Ele te escolheu com um propósito. Deus tinha um propósito quando Ele te chamou. E quando você nasceu, viveu e se decepcionou, fracassou, acertou e errou no decorrer da sua vida, talvez você tenha perdido a esperança, talvez você tenha se achado pior do que outras pessoas, e então o Senhor te faz lembrar, olha, eu te chamei, eu te escolhi. E aí Ele te mostra o Cristo. Ele levanta alguém para te mostrar Jesus, e à medida que você vai ouvindo sobre a história de Jesus, aquilo vai aquecendo o seu coração, vai abrindo os teus olhos, e você confessa Jesus no seu coração e o recebe na sua vida, e Ele purifica o teu coração de todos os pecados. O sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, foi para nos limpar, para nos purificar dos nossos pecados passados, presentes e futuros.
Mas a gente, depois que escolhe por Jesus, as coisas continuam acontecendo e a gente continua às vezes errando. E aí o Senhor nos lembra de que existe um Espírito que é santo e que Ele faz habitar em cada um de nós, para nos ajudar num processo de santificação, de busca, de alimentação da palavra. À medida que o Senhor vai nos alimentando da palavra, o poder do pecado vai perdendo força na nossa vida. E nós nos tornamos cada vez mais capacitados a obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra, à medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai nos santificando. E isso precisa ser também uma busca nossa, um desejo nosso. Por isso que o Pedro diz, olha, não se esqueça de que tem um Pai que te chamou para uma obediência que vai ser possível à medida que você for sendo santificado pelo Espírito Santo, em um coração que foi purificado pelo sangue de Jesus. E quando nós recobramos a consciência dessa realidade, né, a gente muitas vezes precisa se lembrar de que a ressurreição transforma completamente a nossa identidade, a nossa esperança, a nossa segurança e a forma como nós enxergamos o sofrimento. É isso que o Pedro vai falar para nós nesse texto. Olha, a ressurreição, ele vai mudar a sua identidade, vai mudar quem você é. Mas não vai ser só isso, ele vai mudar também a sua esperança, a sua segurança e a forma como você enxerga o sofrimento. E aí, por isso que a nossa pergunta é, o que muda quando Cristo ressuscita? O que você acha que muda com a ressurreição de Cristo? Tudo. Tudo muda com a ressurreição de Cristo. Mas para que tudo mude, eu preciso ter consciência dessa ressurreição e dessa mudança. E o Pedro, ele vai dizer, olha, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam a salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Olha que texto, que muitas vezes a gente lê de forma rápida, e ele é tão rico para nos mostrar coisas tão profundas. Ele fala para nós que todo o nosso louvor tem um alvo. Nós louvamos a Deus, irmãos, por tudo que Ele faz. Se você parar para pensar em tudo que Deus fez na sua vida, é um motivo de louvor. E nós adoramos a Deus por quem Ele é. Pela sua santidade, pela sua bondade, pela sua paciência conosco, pelo seu cuidado, pelo ar que nós respiramos, que Ele nos proporciona, por Ele nos santificar por meio da Tua palavra. Isso tudo se torna motivo de louvor, de adoração. E a palavra nos diz que, pela sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, ou em algumas traduções, Ele nos regenerou. É esse nascer de novo, irmãos. Lembra do Nicodemos? Que ele não entendeu. Como assim nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu não posso, porque eu já estou grande, né? Como é que eu vou nascer de novo? E o Senhor diz, é nascer do alto, nascer do Espírito. Ele ainda não compreendia aquilo, era algo fora da realidade, de um sábio, de um mestre. Mas quando Cristo ressuscita, eles compreendem, poxa, então isso é nascer de novo. O nascer de novo, essa regeneração, é você receber um novo coração, uma nova possibilidade de obedecer de forma íntegra, completa ao mandamento, à palavra de Deus. Irmãos, nascer de novo, isso mexe diretamente com a nossa identidade, ele muda quem nós somos. Todo aquele que é nascido do alto, nascido do Espírito, é uma nova criatura.
Imagina uma criança, qual o passado que uma criança que acabou de nascer tem? Não tem passado, né? Ela não fez nada ainda para poder ter um passado, para ser acusada ou ser, né, julgada por alguma coisa. Assim é o nascer de novo no Evangelho. Quando o Senhor nos chama para uma nova vida, para um novo nascimento, é como se você nascesse agora. Olha, acabei de entregar minha vida para Jesus, então você é um bebê espiritual. Você nasceu de novo. O que passou faz parte do passado. As coisas antigas fazem parte de um passado que não vai voltar. Um passado que já não tem mais um poder de te condenar, porque você nasceu de novo e a tua vida e foi entregue a Jesus. O nascer de novo é uma nova oportunidade de Deus, que Deus nos dá de sermos pessoas diferentes, de sermos melhores pais, melhores mães, de sermos melhores filhos, melhores trabalhadores, melhores servos no reino, melhores pessoas. Pessoas que olham e sentem a dor do outro, pessoas que se compadecem do sofrimento do outro. O nascer de novo é uma oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente. É a oportunidade de Deus está te dando, olha, você fez muita coisa errada, né? Você falhou, você feriu muita gente, você entristeceu muita gente, nossa, quanta coisa ruim você fez. É como se Deus pegasse uma folha em branco e falasse assim, olha, a partir de agora, vai ser escrita uma nova história para você. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura. As coisas passadas fazem parte do passado. Daqui para frente, nós vamos caminhar juntos escrevendo uma nova história para você. Isso é o nascer de novo. É pensar de uma forma diferente. É sentir de uma forma diferente, é ter novas atitudes. Se antigamente alguém te falava algo e você já saía gritando, xingando, brigando, agora não, existe um Espírito que é santo e que habita em você, e que está num processo de santificação e que vai te dar a possibilidade de controlar os seus ânimos. Você já não vai estourar mais, mas você vai ter palavras boas. Por isso que a ressurreição, ela afeta quem nós somos, afeta a nossa identidade. Porque antes eu era um perdido, um condenado ao fogo do inferno. Agora, nós somos filhos e filhas amadas de Deus, chamados para uma nova realidade, chamados para viver de acordo com a palavra de Deus, uma nova vida. E à medida que nós entendemos isso, a gente precisa se perguntar, será que nós estamos vivendo como pessoas que estão mortas espiritualmente? Tem muita gente, irmão, dentro da igreja que diz que recebeu Jesus, que crê em Jesus, mas vive como se estivesse morto espiritualmente. Não tem intimidade com Deus, não se alimenta da palavra, não tem momentos de oração, de conversas com o Pai. Como é que eu sou um filho amado e não falo com o meu pai? Como é que eu sou uma filha amada e não converso com o meu pai? Não busco orientação no pai do que fazer, para onde ir, como me relacionar com as pessoas? Como é que eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa, e não me alimento do leite espiritual, que é a palavra, para a minha vida? E à medida que eu vou avançando no meu crescimento espiritual, este leite vai se tornando algo sólido, até que eu possa me assentar na palavra, e ela não vai ser mais leite, mas vai ser uma baita de uma feijoada, vai ser uma refeição completa, deliciosa, que vai alimentar a minha alma, o meu coração e o meu espírito. Isso afeta quem eu sou, afeta a minha identidade. Mas não apenas isso. Eu começo a olhar as pessoas e eu me pergunto, poxa, esse irmão, essa irmã, está comigo, está na igreja há tanto tempo, diz que recebeu Jesus e que é uma nova criatura, mas eu não consigo ver isso na vida dele ou dela. É alguém que está na igreja, mas está morta espiritualmente. E nós somos instrumentos de Deus para chegar perto desta pessoa e apontar o caminho, mostrar para ela, meu irmão, minha irmã, Cristo é muito mais do que isso que você tem enxergado ou vivido.
Cristo pode transformar a nossa realidade à medida que nós temos consciência de quem Ele é, da sua morte, da sua ressurreição e como isso afeta a nossa vida. Mediante essa ressurreição, irmãos, nós também podemos aprender outra coisa importante que o texto fala para nós, que ela muda a forma como nós enfrentamos a vida, porque ela nos dá uma nova e viva esperança, não é isso? A esperança que nos é dada não é morta. Agora temos uma viva esperança. A nossa esperança está num Deus que está vivo, em um Cristo que venceu a morte, que ressuscitou. A nossa esperança é nele, e isso muda a forma como nós enfrentamos a vida. Muitas vezes nós enfrentamos dores, sofrimentos, situações muito difíceis, e a gente vai se desanimando, vai enfraquecendo, perde a vontade de buscar o Senhor, de ter comunhão com os irmãos, se afasta da comunhão dos santos. Mas quando nós olhamos para Jesus e entendemos como Ele enfrentou a vida, Ele enfrentou a vida submisso à vontade de Deus, debaixo da vontade do Pai, pelo poder do Espírito Santo. Ele teve comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e Ele enxergava as dificuldades e a vida a partir da ótica celestial. Ele via a dor do ser humano, ele sentia essa dor e esse sofrimento, mas ele sabia que existe um Deus que pode nos curar todas as dores e sofrimentos, que a gente cantou, um Deus do impossível. O possível nós fazemos, o impossível Deus faz. Mas eu preciso entender que Ele é esse Deus. Eu preciso conhecer o Deus do impossível, porque você, nós estarmos aqui, cada um de nós é chamado de impossível. Se olharmos a nossa vida antiga, poxa, era impossível que eu estivesse aqui hoje. Era impossível que eu um dia me tornasse um pastor e que fosse ministrar a palavra de Deus a outras pessoas. Quem olha para a minha vida hoje fala, não é possível. Sim, o Deus do impossível agiu. Quem olha para a vida da Zilda há 2 anos atrás, a situação em que ela se encontrava, dizia, Senhor, só o Senhor pode trazê-la de volta. O Deus do impossível agiu. Assim como Davi fala, Senhor, os mortos não têm como te louvar. O que eu vou fazer, Senhor? Se eu estiver morto, eu não vou poder louvar o Senhor, não vou poder te adorar, porque eu já morri. Me dá vida, Senhor. Me dá força para eu vencer os meus inimigos, para eu vencer as minhas lutas. E o Senhor deu vida. A Zilda deu vida a mim, deu vida a você, deu vida a cada um de nós. Mudou a nossa identidade, O Senhor nos deu uma nova esperança. Olha, não importa o que você fez daqui para trás, o que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. É daqui para frente que importa, é daqui para frente que uma nova vida e novas oportunidades surgem. É daqui para frente que nós vamos construir algo também diferente que vai nos dar segurança, porque a ressurreição de Jesus toca a nossa identidade, toca a forma como nós enxergamos a vida e toca também a nossa segurança, porque o texto lá de Mateus, o Senhor vai falar, olha, não gaste as suas forças e a sua energia aqui, correndo para construir o seu próprio reino com tesouros nesta terra, em que a traça vai comer, em que o ladrão vai roubar, ou que a ferrugem vai corroer, mas invista a sua força, o seu tempo, construindo um tesouro nos céus, onde nenhuma dessas coisas podem alcançar. É exatamente o que ele diz aqui, olha, nós agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Ele está falando que tem uma herança para nós, irmãos, que ela não pode ser contaminada, que ela não pode ser destruída e que ela não vai perder o brilho. Ela não está nesta terra, mas ela está guardada nos céus. E talvez você pergunte, nossa, como é essa herança, né? Que herança é essa? Do que você está falando, pastor? Abre comigo lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Para que não sejamos ignorantes e não ficamos perdidos aí, de que herança que ele está falando? Será que
o senhor está fazendo um caixa 2 para mim lá em cima? Eu vou ganhar uma grana boa quando eu chegar? Será que é isso? Todos encontraram aí Colossenses 3? Amém? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Qual é a nossa herança? É o Cristo. A nossa vida eterna está escondida com Cristo nos céus. Essa é a nossa herança. É isso que o Senhor tem guardado. E está guardado na onde, irmão? Está no céu, não está no banco, não está embaixo do colchão, não está dentro do pote de arroz ou de feijão. Está guardado num lugar que ninguém pode mexer. O ladrão não vai poder roubar, até porque ele não vai entrar lá. Está num lugar totalmente fora do acesso de qualquer um que possa querer nos prejudicar. A nossa herança é o próprio Cristo, irmãos. A nossa vida está escondida nele. E quando ele retornar para buscar a igreja, ele vai nos devolver a nossa vida, que vai ser uma vida eterna, para viver a eternidade com ele. E isso muda também o quê? O nosso futuro. Muda a forma como a gente vai enxergar o futuro. A ressurreição, ela mexe com a nossa identidade, mexe com a forma como nós enxergamos a vida, ela muda a nossa perspectiva de futuro, porque essa herança está sendo guardada para nós. Então a gente tem a certeza de que tem algo guardado para nós, algo valioso, poderoso e eterno, guardado para nós. Desta forma, quando nós observamos todas essas coisas, nós vemos que está protegido, está guardado, e muda inclusive a forma como nós enxergamos o sofrimento. Olha o que o texto fala para nós. Portanto, verso 6 de 1 Pedro, portanto alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. A ressurreição de Cristo muda a forma como nós enxergamos o sofrimento. Muitas vezes as pessoas entendem que o sofrimento ele é castigo por causa de N coisas. Na realidade, irmãos, muitas vezes aquilo que o Senhor permite que nós passemos é para provar a nossa fé. Sabe quando você tem a louça suja na sua pia e você pega uma bucha, põe detergente e começa a esfregar ali? Você tem aquela panela que está cheia de óleo, encardida, está meio preta ali, de fritura e tudo mais. Você pega um bombril lá, uma palha de aço, passa no sabão e começa. Esfrega com força, para tirar toda a sujeira, todo aquele grude daquela panela, até que você consiga ver até o seu reflexo nela. Assim também era feito com o ouro, com a prata. Eles usavam o fogo ao invés da palha de aço e o sabão, né, para esfregar, para tirar as impurezas. Eles usavam o fogo para tirar a impureza do ouro e da prata.
até que eles conseguissem ver o seu reflexo. Assim também, irmãos, os sofrimentos e provações que nós enfrentamos são usados por Deus para aperfeiçoar o nosso caráter. Assim, até que Ele consiga olhar e ver o reflexo dele em nós. São provações, são sofrimentos, são dores que muitas vezes a gente contesta, fala: Senhor, eu não estou entendendo, por que isso? E a gente até comentou, na quinta-feira, sobre o Jó, que a gente gosta tanto de ler a história de Jó, falar, a paciência de Jó, que na realidade não é tanta paciência, As pessoas destacam coisas, tem coisas muito mais profundas para a gente destacar do que paciência. Mas é essa transformação que Deus queria fazer na vida de Jó. Jó era um homem justo, íntegro e se desviava do mal. O texto diz isso como um testemunho de Deus sobre ele. Mas existiam coisas ainda que precisavam ser transformadas na vida de Jó. Ele era um excelente religioso. Ele não deixava de forma alguma de oferecer os sacrifícios necessários por ele e até pelos filhos, porque vai que um dos filhos se esqueceu de fazer a sua oferta, o seu sacrifício, então ele fazia. Ele era extremamente religioso e os seus amigos também seguiam a mesma linha. Se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Se eu errar, se eu falhar em alguma coisa, Deus vai me amaldiçoar, vai pesar a mão. Então as coisas começam a acontecer fora do controle de Jó, porque ele achou que tinha o controle de todas as coisas, e na realidade ele nunca teve. E ele precisava enxergar isso. Ele precisava enxergar que uma vida religiosa não transforma a vida. Você pode ter religião, mas não necessariamente uma vida transformada. Só alguém que contempla a ressurreição, só alguém que contempla o Deus Todo-Poderoso, só alguém assim pode ter uma vida transformada. Depois de muitas dificuldades e lutas que Jó enfrentou, perdendo tudo o que ele tinha e de repente onde ele se apoiava em sua segurança, bens materiais, família, servos, respeito, poder, perdeu tudo, saúde. A sua boca, a palavra diz que parecia uma fossa aberta, fedor, ele estava apodrecendo, coçando com cacos de telha, as enfermidades, e à medida que ele coçava, o pus escorria. Seus amigos foram lá, e eles foram realmente amigos, porque eles ficaram 5 dias observando o sofrimento de Jó, para que Jó soubesse: nós estamos aqui. Nós estamos com você. Independente do que você está passando, Jó. Nós estamos com você. Mas todos nós somos religiosos, todos nós queremos entender, e aí os amigos começam a perguntar: mas você não fez nada de errado, Jó? Por que isso está acontecendo? Você deve ter falhado em alguma coisa. Aí começam-se as especulações, porque as especulações são para tentar explicar o sofrimento e a dor, o desespero e as perdas que Jó estava enfrentando. E Jó tinha certeza: eu não falhei em nada, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu gostaria muito que Deus se revelasse, me mostrasse o que eu fiz de errado, onde é que eu falhei e tal, e tal, e tal. Ao ponto dele dizer: olha, eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Lá na frente, depois de muito tempo, e a gente não sabe quanto tempo se passou, depois de muitas especulações e contestações e defesas, acusações, Deus fala. E quando Deus fala, Deus se revela. E ele questiona Jó: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando a ovelhinha lá deu a luz? Onde é que você estava? E Deus vai colocando situações e situações
vai mostrando a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua atemporalidade. Ele estava em todo lugar, em todo tempo, com todas as situações, nada escapou ao seu poder. E quem é você, Jó, para contestar o que eu faço ou deixa de fazer? E então Jó entende: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu entendia, agora eu entendo que eu era apenas mais um religioso. Eu não tinha intimidade com o Senhor. O Senhor era um Senhor e eu era um servo. E não conhecia nada sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. E eu sei que no tempo certo o meu Redentor há de se levantar. Ele precisava ter uma experiência de intimidade com Deus, e infelizmente foi por meio do sofrimento, para que ele fosse transformado no seu caráter. E esse é o grande X da questão, quando nós vemos o sacrifício de Jesus por nós. O que Jesus passou naquela cruz, que era para mim e você passar, e a gente não vai passar por isso. Porque Jesus passou por aquilo e ele venceu a morte. E por ele vencer a morte, nós temos a certeza da vitória. As pessoas dizem assim: só tem uma certeza no mundo, que é a morte, né? Não é isso que a gente ouve? Mentira. Mentira. O texto lá em 1 Coríntios 15 vai dizer que alguns não vão morrer, mas vão ser transformados em um piscar de olhos quando Jesus voltar. Muitos vão passar pela morte, e a morte já não vai ser mais um período de separação. A morte, para aqueles que estão em Jesus, para aqueles que entregaram a vida para Jesus, para aqueles que entenderam, compreenderam a ressurreição e se tornaram filhos e filhas amadas de Deus, a morte é apenas uma fase, uma passagem. É o despedir-se deste mundo como ele é, e passar a estar com o Senhor, já desfrutando da eternidade. Quando morremos aqui, o nosso espírito sai do corpo e isso aqui se torna só um corpo, uma semente para a terra. Viemos do pó e ao pó voltaremos, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela retorna para Deus e fica guardada com o Senhor até quando? Quando Ele retornar. E quando Ele retornar, aqueles que estão com Ele voltarão também. E aqueles que estiverem vivos aqui, o céu abriu, as trombetas tocaram, Jesus voltou, a sua igreja, aqueles que ainda estão vivos não vão passar pela morte, mas vão passar por uma transformação. Esse corpo, que é corruptível, que vai caindo, né? Cai a pele, vai caindo o cabelo, vai caindo o dente, o cabelo vai ficando branco, por causa da ação do tempo. Este corpo vai sendo corrompido, porque esse corpo não é eterno. O corpo eterno, nós vamos receber depois. Se Jesus volta agora, o céu abriu, o Senhor começa a buscar a sua igreja. Se estivermos aqui, abriu, fechou, um piscar, ó, foi. Você piscou, ó, imagina uma coisa, você está aqui sentado olhando para mim, você deu uma piscada, você não está mais olhando para mim, você já está olhando para Jesus. Você já está com Jesus. Ué, mas eu nem morri. Não precisou morrer, Jesus voltou antes. Agora nós vamos viver a eternidade com Ele. Ele vai transformar este mundo que nós conhecemos, corruptível. Ele vai restaurar este mundo para a eternidade. E é isso que a gente precisa entender. O fogo do sofrimento, que hoje dói, amanhã será testemunho de honra, glória e louvor para Deus. Isso a gente precisa entender, irmãos. Às vezes a gente tem vergonha de testemunhar de Jesus. Mas imagina o que você já passou. E como o seu testemunho pode fortalecer a vida do outro, que está passando de repente por aquilo. Mas se você não abrir a sua boca, você não vai ser instrumento nas mãos de Deus para fortalecer a fé do outro.
E à medida que a gente tem consciência de que a ressurreição, ela toca nas nossas vidas, ela toca em quem eu sou, na forma como eu enfrento a vida, ela toca na minha esperança de futuro, na minha herança, e ela toca na forma como eu enxergo o sofrimento, ela me capacita a amar alguém que eu não vejo, a confiar em alguém que eu não toco, e a me alegrar em alguém que eu aguardo contemplar. E isso, irmãos, como o próprio texto diz... Cadê o meu texto? Sumiu aqui. Como o próprio texto diz, à medida que nós estamos enfrentando o sofrimento, a dor, e isso nos leva a amar mais a Deus, a crer e confiar nele, e a ansiar por nos alegrarmos naquele que nós veremos face a face, isso, a palavra nos diz que nós estamos alcançando o alvo da nossa fé. O sofrimento, irmãos, que nós passamos é para fortalecer a nossa fé e moldar, aperfeiçoar o nosso caráter. Salvação. Aquilo que nós enfrentamos é para a nossa salvação. Nós somos chamados pelo Pai, nós somos santificados pelo Espírito para obedecermos a palavra, somos purificados pelo sangue de Jesus. E à medida, irmãos, que nós vamos vivendo a vida, nós vamos compreendendo que nada que acontece foge do controle e do propósito de Deus para a nossa vida. Tudo está no controle do Senhor, e tudo o que acontece conosco tem um propósito. As dores, os sofrimentos, as perdas. Muitas pessoas enxergam a morte apenas, acabou. Depende, se você crê num Cristo que ressuscitou e venceu a morte, você vai ver aquela pessoa que crê da mesma forma, ainda na eternidade. A morte passa a ser apenas um até logo. Você vai à minha frente, mas logo a gente se encontra de novo. Logo a gente vai estar junto, e aí não vai ter mais separação, porque aí é para a eternidade. Mas enquanto eu não vou, eu estou aqui, eu preciso lutar com unhas e dentes, com tudo que for possível, ao meu alcance, para viver uma vida que glorifique a Deus. Porque o texto ele vai falar que isso é o desejo dos profetas, era saber dessas coisas. Mas não foi possível a eles saber do Espírito que falava através deles. Verso 12, foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. A mensagem que eles pregaram não era para eles, era para nós. Nós, gentios, que não tínhamos salvação, que estávamos condenados ao inferno, que não tínhamos esperança, não tínhamos herança, não tínhamos nada. Mas o que eles pregaram era para nós, era uma boa notícia para nós, e agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviados do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos ansiavam observar. Irmão, você tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Você tem a oportunidade de ser uma nova criatura, de ter uma transformação de vida, uma vida nova, uma vida transformada pelo poder de Deus. Eu, você, nós precisamos entender que Pedro, quando ele escolhe falar sobre a ressurreição de Jesus, ele escolhe dar uma esperança viva para pessoas que viviam com o cheiro da morte batendo à sua porta, cercados, em sofrimento profundo. Ele olhou e falou: o que pode dar esperança para essas pessoas? Uma esperança viva, Jesus ressuscitado. Elas precisam saber que se elas morrerem hoje, elas estarão com o Senhor no paraíso. Elas desfrutarão de algo que a gente não tem como contemplar com os nossos olhos humanos, que a nossa mente não consegue alcançar. O Pedro nos ensina pela palavra, pelo texto que nós vimos, que a ressurreição transforma o nosso passado.
porque ela nos faz ser novas criaturas, ela nos faz nascer de novo. Então, se você tem um passado que você, gostaria de esquecer, está aí, entrega a sua vida para Jesus. Deixa Deus transformar você numa nova criatura, te dar um novo nascimento. Deus quer mudar quem você foi. Deus quer apagar este passado que te condena pela regeneração, pela ressurreição dele. Ele transforma o nosso passado e Ele sustenta o nosso presente com uma esperança viva. A esperança que nós temos é viva, não é um otimismo que o mundo fala assim, vai dar tudo certo, fica tranquilo, vai dar... Não é esse otimismo, não é esse tipo de coisa, não, é algo vivo, fundamentado em Cristo Jesus que venceu a morte e nos dá a oportunidade da vitória eterna. Que a nossa vida está com Ele, a vida eterna que nós vamos viver está com Jesus, e Ele vai trazer para nós na ressurreição. E o Pedro ensina que Ele garante o nosso futuro com a nossa herança. A ressurreição transforma o nosso passado, nos sustenta no presente e nos garante um futuro. A ressurreição não remove a tempestade que a gente vai viver, mas ela nos eleva acima da tempestade para ver o horizonte. À medida que a tempestade vem, as provações acontecem para nos fazer melhores marinheiros, sempre sabendo que Jesus está conosco no barco, e que muitas vezes, irmãos, talvez você esteja orando por uma situação para que a situação mude. Senhor, muda isso, muda essa situação, eu não estou mais suportando, isso aqui está muito difícil. Talvez, meu amado, minha amada, a situação não vá mudar. Talvez o que precise mudar é o seu coração e a forma como você enxerga a situação. Isso é importante. A nossa oração muitas vezes não é para mudar a situação ou a pessoas, mas a nossa oração é para que o nosso coração mude e se adeque, se alinhe à vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Deus nos dá uma nova identidade por meio da ressurreição. Deus nos dá uma esperança viva por meio da ressurreição. Deus nos dá uma segurança eterna por meio da ressurreição. Deus muda a forma como nós enxergamos o sofrimento por meio da ressurreição. E aí eu me lembro, irmãos, de uma fala do Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo, que escreveu um livro lá pelos anos de 1889, e que depois a frase dele se torna muito conhecida e muito mais famosa no século passado, por volta de 1960 mais ou menos, com um psiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele foi um judeu que enfrentou o Holocausto. Ele passou pelo Holocausto nos tempos de Hitler, ele passou pelos campos de concentração, ele e toda a sua família. E à medida que ele sobrevivia a cada dia, porque num campo de concentração você não vive, você sobrevive. Ele via muitas pessoas se entregando à morte, alguns se suicidando, outros sendo torturados, sem alegria, sem esperança de uma manhã, sem nada. E ele permaneceu firme. E as pessoas perguntavam para ele: como é que você consegue? Como é que você consegue sobreviver nesse inferno? E depois, quando ele saiu vivo do Holocausto, as pessoas questionaram a ele: como você conseguiu atravessar? Como você conseguiu enfrentar o Holocausto? Ele disse: porque ele tinha esperança de rever a família dele novamente. Ele tinha esperança de ver a esposa, de ver os filhos. Isso não aconteceu. Mas o que permitiu que ele enfrentasse o inferno foi a esperança de vê-los vivos
de reencontrar a sua família. Ele tinha um propósito. E a frase que tanto Nietzsche quanto ele disseram é de que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se você tem um propósito na sua vida, você enfrenta qualquer luta, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade. Se você tem um sentido para a sua vida, se Jesus é o sentido da tua vida, você vai enfrentar qualquer luta, qualquer problema, qualquer dificuldade, meu irmão. Porque você tem um propósito. Você sabe pelo que Jesus morreu. E o Pedro, depois ele vai continuar dizendo, ele vai falar, olha irmãos, prepare a sua mente para a ação e exercite o seu autocontrole. Busque viver uma vida de santidade, que você tenha uma mente transformada, porque você agora é uma nova criatura. Que você entenda que agora a sua forma de reagir às situações é diferente, porque você tem um Deus que é todo poderoso. Lembre-se de que o Deus que você serve é santo e por isso você deve lutar para viver uma vida de santidade. A gente não vai acertar sempre, mas quando a gente errar, tem um Espírito Santo que habita em nós e que vai nos lembrar, olha filho, olha filha, esse tipo de atitude já não cabe mais para você que é uma nova criatura, para você que nasceu de novo. Isso vai trazer para nós a tristeza, poxa, eu errei, mas eu posso confessar os meus pecados, porque Ele é fiel e justo para me perdoar de todos eles. Ele vai nos lembrar de que, olha, a esperança que vocês têm é uma esperança viva. De forma que o sangue precioso de Jesus, lá no verso 18, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu uma grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, agora, o amor fraternal sem fingimento. Amem-se uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que vai durar para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem de boas novas que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, todo engano, toda a hipocrisia, toda a inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provam da bondade do Senhor. Esse é o chamado do Senhor para nós. Esse é o impacto da ressurreição na nossa vida. Uma nova vida que foi nos dada pelo sangue de Jesus. E para isso, com a leitura desta passagem, ele diz para nós que os nossos pecados precisam morrer, irmãos. Existem pecados em nós que precisam morrer. Mas também existem sonhos que foram abandonados lá atrás, que precisam ressuscitar. Coisas que alimentavam a sua alma, sonhos legítimos e verdadeiros, precisam ressuscitar. Áreas da nossa vida que precisam ser entregues nas mãos do Senhor. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida que nós falamos que é cristã, mas tem áreas da nossa vida que nós não deixamos Deus tocar. E estas áreas precisam ser entregues para o Senhor. E existe uma nova vida. Eita nós, voou tudo. Existe uma nova vida reservada para nós.
e que ela precisa começar a ser vivida. Esta vida que está em Cristo Jesus, ela pode ser vivida agora, com uma oração de entrega, com o reconhecimento de que Jesus morreu. Só que a gente não pode visitar o túmulo de Jesus, como muitas pessoas visitam o túmulo de Maomé, de Buda, ou de outras pessoas, divindades que são adoradas. Nós não podemos visitar o túmulo de Jesus porque ele não está lá. Ele venceu a morte, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de retornar para julgar vivos e mortos e transformar a nossa realidade para a eternidade. O túmulo está vazio, a morte foi vencida, o pecado foi derrotado, a esperança nasceu, seu passado foi redimido, o seu presente está sendo sustentado, o seu futuro está garantido, porque ele vive, você pode viver, porque ele venceu, você pode vencer, porque ele ressuscitou, sua história não termina no túmulo, ela continua na glória. Por isso o meu desafio para esta igreja nessa semana é de viver como alguém que nasceu de novo, viver como alguém que foi regenerado, que recebeu um novo coração, como alguém que recebeu uma página em branco para escrever uma nova história, com novas atitudes, novos pensamentos, novos sentimentos. O seu passado foi perdoado, o seu presente está sustentado e o seu futuro está garantido em Jesus. Portanto, viva uma vida como alguém que foi realmente salvo. Pense nas suas lutas, enfrente as suas lutas, não com os olhos nela, mas com os olhos em Jesus. Lembre-se de que Jesus venceu a morte, a dor e o sofrimento, e de que os sofrimentos, mesmo que passageiros, que nós enfrentamos aqui, eles têm um fim. Toda dor, todo sofrimento vai ter um fim, mas o amor é eterno. E é nesse amor que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas e vai nos aliviar de todas as dores que nós sentimos. Que as suas decisões e as suas escolhas no decorrer dessa semana reflitam a eternidade. Tire os olhos do aqui e agora. Lembre-se de que a sua esperança é eterna, é viva. Lembre-se de que você não está sozinho no meio do caos, da dificuldade, do sofrimento ou da dor. O Senhor é contigo até a consumação dos séculos. Permita que as suas decisões te levem à maturidade. Maturidade não é o tempo que produz, irmãos. Porque eu conheço muita gente que tem uma idade avançada, mas que é imatura. Assim como eu conheço muita gente nova que tem maturidade, porque a maturidade é o resultado das nossas decisões. Eu posso ficar reclamando e murmurando pelas dificuldades que eu tenho enfrentado, ou eu posso escolher mudar a forma como eu enxergo a dificuldade e o sofrimento e enfrentá-la com os olhos no Senhor. E usar a dificuldade, a dor e o sofrimento para glorificar a Deus. Tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis. É basicamente um discipulado de um demônio maior ensinando um demônio menor. Como que ele faz para destruir a vida do ser humano? E uma das passagens do livro, o demônio grandão fala para o pequenininho assim: olha, você deve prender as pessoas no passado ou no futuro. Você não pode deixar que elas pensem no presente. Porque se nós vivemos uma vida presos no nosso passado,
Nós vamos viver uma vida preso em falta de perdão, em amarguras, em feridas, em decepções, em medos, em angústias. Se nós estivermos presos no futuro, a gente vai estar vivendo uma vida de extrema ansiedade e desespero, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se esse vai ser o último momento, se esse vai ser o último culto, se a cura vai chegar, se a cura não vai chegar, se eu vou ser liberto, se eu não vou ser liberto. Se eu estiver preso no passado ou no futuro, eu esqueço de viver o presente. Essa é uma das artimanhas que o inimigo mais tem usado e que mais tem dado certo. Porque nós vivemos uma crise de pessoas com depressão, de ansiedade muito grande, presas no passado ou no futuro, e que impedem elas de viver o presente, o hoje, o agora, que por isso tem o nome de presente, porque é um presente que nós recebemos de Deus para abrir e desfrutar. Quando você abre os olhos pela manhã, o dia que o Senhor criou para você, é mais um presente que Ele te dá, para que você possa glorificar, honrar e exaltar o nome dEle, com as suas decisões que podem te levar à maturidade, com uma mudança e uma transformação de vida que é necessária para cada um de nós. Desafios lançados, palavra lançada a cada vida, a cada coração, que o Espírito Santo possa continuar falando com você no decorrer da semana, com tudo aquilo que a gente compartilhou aqui nessa manhã. Te convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, continuar com o coração aberto. Amoroso Deus, nós te agradecemos pelo período que podemos passar aqui nesta manhã, onde podemos louvar e adorar o Teu santo nome, onde podemos ter comunhão uns com os outros, pelas orações, pelos abraços, pelo privilégio de poder ver a face do Senhor na face do nosso irmão. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, tem ministrado as nossas vidas. Te agradecemos, Cristo amado, pela ressurreição, por uma vida de obediência que permitiu vencer a morte e ser aprovado pelo Pai, e nos permitiu a reconciliação com o Pai, nos permite sermos adotados como filhos e filhas amadas, a recebermos uma herança que está guardada contigo nos céus, garantindo o nosso futuro, nos dando uma nova identidade, nos ajudando a enfrentar o dia a dia que nós temos diante de nós, renovando, Senhor, a nossa esperança, nos dando uma nova herança, nos permitindo olhar para a eternidade de uma forma diferente, assim como também nos permitindo a enxergar os sofrimentos por uma nova ótica, nos dando uma cosmovisão, uma visão de mundo cristã, ou seja, o Senhor nos permitiu, através da ressurreição, começar a olhar o mundo, as situações, as pessoas e o sofrimento a partir dos olhos de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós e nos santificar pelo poder da palavra, por interceder conosco e por nós com gemidos inexprimíveis, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, por nos consolar nos momentos de dor e sofrimento, por nos levar ao momento de comunhão, onde podemos orar uns pelos outros e uns com os outros. Bendito seja o nome do Senhor. Nos ajuda, Senhor, cura os nossos olhos para que nós possamos enxergar os pequenos milagres que nós vivemos todos os dias. Cura os nossos ouvidos para que nós possamos discernir a Tua voz em meio a tantas vozes que se dizem ser nossos pastores, nossos cuidadores, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Ó Senhor, quebranta o nosso coração, para que nós possamos nos aproximar do Senhor
com um coração contrito e quebrantado, na certeza de que o Senhor, ó Pai, não nos desprezará, não nos abandonará, não nos deixará soltos, mas que o Senhor nos guardará, nos protegerá todos os dias, nos sustentará em meio às nossas fraquezas, irá nos suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e no Senhor nós não temos falta de nada, porque em Ti nós temos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, que glorifique e exalte o Teu santo nome. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo inunde o nosso coração, a nossa mente, que adentre o nosso interior, que a nossa alma contemple e que nos transforme pelo poder da ressurreição. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus os abençoe, os guarde, os proteja e os conduza em segurança e em paz de volta aos seus lares e vivam uma vida como quem realmente foi salvo por Jesus, como alguém que manifesta amor, bondade e graça que recebeu por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus os abençoe, vão em paz em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã antes de sair. Deseja a ele ou a ela uma boa semana e que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós, hoje e sempre.